E se eu te falar que uma clínica psiquiátrica pediu falência depois de um ataque cibernético? Qual seria a sua reação? E se eu te disser que esse ataque foi considerado desumano até mesmo por outros grupos cybercriminosos? Conheça agora o caso Vástamo. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e, bem, a Vástamo nesse cenário é ou era uma das maiores clínicas psiquiátricas da Europa, tratando cerca de 40 mil pacientes com 25 centros espalhados pela Finlândia. Muitos desses pacientes menores de idade e alguns famosos. Pois bem, um ataque cibernético ocorreu e causou um estresse internacional em meados de 2020. O até então grupo cybercriminoso teria tido acesso a todos os dados sensíveis da empresa, obtendo-os diretamente de um banco de dados. Essas informações eram dados pessoais completos dos pacientes e seus familiares, prontuários eletrônicos e detalhes das sessões de terapia, com o relato dos pacientes durante toda a consulta. Estipula-se que os bandidos tiveram acesso ao banco de dados da empresa durante 6 meses, entre novembro de 2018 e março de 2019. O acesso era total e restrito, obtendo informações de todos os seus pacientes desde 2008, quando a empresa foi fundada. A primeira atitude dos criminosos foi tentar extorquir a própria empresa finlandesa, exigindo 40 bitcoins na época, que somava cerca de 360 mil euros. Além disso, foi prometido que 100 registros médicos seriam vazados por dia até que o pagamento fosse feito. Entre os primeiros registros expostos em fóruns na Deep Web estavam figuras públicas, políticos e celebridades que buscavam tratamento médico. Mesmo assim, a Vástamo não cedeu às ameaças e não efetuou o pagamento. Então, o mais bizarro começou a acontecer. Como os criminosos tinham acesso a todos os dados, incluindo anotações psiquiátricas, relatos que foram feitos de maneira confidencial sobre traumas e situações pessoais, uma jogada bem macabra começou a ser feita. Os pacientes começaram a ser extorquidos no segundo semestre de 2020. A extorsão funcionava da seguinte forma: o criminoso cobrava inicialmente 200 euros que deveriam ser pagos em 24 horas. Se o pagamento não fosse feito, o valor subia para 500 euros. E se o depósito não ocorresse em 48 horas, as informações seriam vazadas na internet e enviadas para qualquer pessoa que fosse citada em algum relatório médico. Há relatos que dizem que não eram somente os pacientes extorquidos, mas também as suas famílias, pedindo o valor para que as informações não fossem divulgadas ao público. Alguns pacientes informaram à mídia que as suas consultas eram escritas em cadernos e que em nenhum momento foi informado para eles que esses dados seriam armazenados em um ambiente computacional. Chamou a atenção que até mesmo grupos cybercriminosos da época criticaram a ação dos criminosos da Vástamo, que aproveitaram-se das vulnerabilidades do sistema e causaram danos muito sérios a pacientes já fragilizados. Estima-se que 30 mil pessoas tiveram os seus dados vazados. E, segundo alguns profissionais de tecnologia que trabalharam como voluntários no caso, é descartada a possibilidade de ter sido um SQL injection, e as opções mais prováveis são que o servidor estava exposto para a internet com as senhas default, ou que ocorreu um brute force e a descoberta de senhas e credenciais de acesso aí sem muita qualidade ao ser construída, se é que você me entende. E antes de seguir nessa linha do tempo desse caso, vamos entender as 4 melhores opções de ataque que poderiam ter afetado a Vástamo, e é óbvio que existem outras várias opções, mas vamos focar nessas 4 aí que foram levantadas pela mídia na inicialização das investigações, alguns anos atrás, é claro. 1. Servidor exposto na internet com a senha padrão, root, default, MySQL e senhas que já vêm de fábrica em softwares. 2. Servidor exposto na internet com as suas credenciais fracas, como, por exemplo, o nome da empresa @o ano que a empresa foi fundada. Pois bem,
Essas duas opções são bastante semelhantes, mas elas não são idênticas, já que na primeira tem um esforço muito menor necessário para acessar os dados em questão. Contudo, aqui a gente tem principalmente um misconfiguration, tendo em vista que esse servidor não deveria nem estar exposto na internet, e se não estivesse, ele teria causado pelo menos uma dificuldade ou talvez esse ataque nem tivesse ocorrido, né? Sem falar nas informações sem nenhum tipo de criptografia dentro do banco de dados, que é um absurdo. A gente tem que chegar nesse ponto. 3. A invasão da infraestrutura interna da empresa. A gente sabe que isso pode ter ocorrido, tendo em vista que existiam outros dispositivos computacionais e é possível que algum deles tenha sido infectado por algum tipo de malware via ataque de phishing ou algo do gênero. E não descarta-se que as opções 1 e 2 ainda existiam nessa possibilidade. 4. SQL Injection. Essa é uma possibilidade descartada por muitos. Esse tipo de ataque era muito comum e tinha um sucesso absurdo nas suas tentativas lá em 2010, 2011, tendo em vista que na época pouca informação era divulgada sobre o assunto e os sistemas de defesa eram bem primitivos se comparados a todos os frameworks e padrões de segurança que a gente tem hoje. Porém, para que isso fosse possível, algum sistema da Vastamo deveria estar na internet de forma pública e algum tipo de input vulnerável para que fosse possível, então, obter dados por meio do SQLi. E se você quer aprender mais sobre esses tipos de ataque e ter as bases necessárias para evoluir na segurança da informação e no hacking, eu recomendo que você dê uma olhadinha no GA Fundamentos, o nosso novo treinamento com mais de 45 horas de conteúdo em vídeo e benefícios exclusivos para os alunos. Acesse fundamentos.guianonima.com e saiba mais. Voltando à linha do tempo do caso Vastamo, o que ocorreu por conta da sensibilidade dos dados e da dimensão dos vazamentos foi que a empresa pediu falência, já que os custos decorrentes das tentativas de mitigação às vítimas, gastos com sistemas e profissionais relacionados à privacidade e segurança de dados, juntamente com a quantia solicitada pelos criminosos, fizeram com que as finanças da empresa ruíssem. E por mais que esse caso tenha ocorrido há alguns anos atrás, apenas em 2023 a polícia finlandesa conseguiu ter o seu principal suspeito na mira. Aleksanteri Kivimäki, de 25 anos, é acusado pela invasão da empresa e mais de 21 mil acusações de extorsão, além de 9.500 acusações de divulgação de informações que violam a privacidade pessoal. Na sequência da identificação, foi emitido um mandado de detenção europeu pela polícia finlandesa, isso em outubro de 2022, e ele foi detido na região de Paris em 3 de fevereiro de 2023. O suspeito está detido em prisão preventiva e negou ser culpado dos crimes, disse a autoridade do Ministério Público Nacional da Finlândia. Antes, o que era considerado um grupo criminoso hoje tem foco em apenas uma pessoa, e de acordo com as reportagens da mídia local, os promotores apresentaram novas evidências em 22 de janeiro de 2023, mostrando um rastro de criptomoedas Monero que leva à conta bancária de Kivimäki. O procurador pede uma pena de prisão de 7 anos para Aleksanteri, anteriormente identificado como Julius Kivimäki. O julgamento iniciou no final de 2023, mas até o momento da gravação desse vídeo ainda não teve um desfecho e não foi finalizado. Em abril de 2023, o Tribunal Distrital de Helsínquia condenou o ex-CEO da Vastamo, Ville Tapio, a uma pena de suspensão de 3 meses. Ele foi considerado culpado por um crime de proteção de dados previsto na GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que a gente tem aqui no Brasil, a LGPD, que seria similar. O ex-CEO ele foi afastado do cargo da empresa logo depois de todo o escândalo relacionado ao hackeamento. E embora esse caso tenha ocorrido na Europa, no Brasil as coisas não são tão diferentes, já que o site que hospeda o sistema do SUS foi atacado mais de uma vez, demonstrando o interesse dos criminosos por esse tipo de dados, fora todas as invasões bem-sucedidas ocorridas por aqui. Você já conhecia essa história? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e considere se tornar membro para auxiliar a gente a continuar criando conteúdo gratuito de qualidade aqui para vocês. Com isso você tem alguns benefícios, como por exemplo, assistir os vídeos antes de todo mundo. Obrigado
e até mais.